Espiritismo, uma nova era. Richard Simonetti. O ilustrado autor toma como roteiro de sua obra o folheto da campanha FEB, CFN, Conheça o Espiritismo, uma nova era para a humanidade, que ele considera oportuna e sugestiva síntese doutrinária. Em 19 capítulos ele desenvolve passo a passo os pontos fundamentais tratados no folheto, de uma forma simples, inteligente e agradável, quase que coloquial, de quando em vez ilustrando seus ensinos com histórias e fatos pitorescos do cotidiano. O livro é para todos, espíritas e não espíritas, de todas as camadas sociais, mas está redigido numa linguagem mais popular, de modo a ser lido e entendido com prazer. Nos comentários que Richard Simonetti escreve, é sempre salientada a visão grandiosa proporcionada pela doutrina espírita, com revelar conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca. Doutrina espírita ou espiritismo. O que é? É o conjunto de princípios e leis, revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. É o Consolador prometido, que veio, no devido tempo, recordar e complementar o que Jesus ensinou, restabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido, trazendo, assim, à humanidade, as bases reais para sua espiritualização. O que revela? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela, ainda, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humanos. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social. Vanguarda de esclarecimento. O vocábulo espiritismo costuma ser associado a terapias alternativas, ritos africanos, casas mal assombradas, fantasias, superstições. O espiritismo, com I maiúsculo, ainda é pouco conhecido. Daí a oportunidade da campanha Espiritismo, uma nova era para a humanidade, da Federação Espírita Brasileira, de cujo lançamento eu tive o prazer de participar, em palestras no Teatro Municipal de Santos, no dia 8 de março de 1997. Pode parecer pretensioso o título, mas qualquer iniciante sabe que a doutrina espírita vem na vanguarda de movimentos renovadores que preparam a promoção de nosso planeta na sociedade dos mundos. Deixará a condição de provas e expiações para a de regeneração, conforme está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não significa que o Espiritismo será a religião do futuro, mas, sem dúvida, no futuro seus princípios estarão em todas as religiões, porquanto enunciam leis que regem nossa evolução, como a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a lei de sintonia psíquica. Assim, mais cedo ou mais tarde, essas leis naturais serão suficientemente demonstradas pela ciência, impondo que as religiões as assimilem, da mesma forma que se viram na contingência de admitir que o homem é fruto da evolução biológica e que a Terra não é o centro do universo. Não sabemos quanto tempo demorará, no desdobrar dos séculos, mas acontecerá, tão fatalmente quanto o sol se levanta e se põe todos os dias. O folheto institucional da campanha febiana, amplamente divulgado, é oportuna e sugestiva síntese doutrinária. Tão logo me veio às mãos, senti que ali estava precioso roteiro para uma obra de iniciação. É o que lhe apresento agora, amigo leitor, observando a sequência do folheto. Assim, o que é, o que revela e abrangência estão transcritos na abertura destas páginas, como uma apresentação.
Em seguida temos o que ensina, nos tópicos que abrem os capítulos do que se sucedem, com dissertações sobre as principais questões doutrinárias. Finalizando, breves comentários sobre a prática espírita. Procurei guardar fidelidade ao ideal de escrever de forma simples, sem firulas literárias, buscando, tanto quanto possível, amenizar a leitura com histórias e fatos pitorescos. Em qualquer atividade, o bom trabalho é aquele que atinge sua finalidade. Espero que isso ocorra em relação a estas páginas, leitor amigo. Que elas lhe proporcionem momentos agradáveis de leitura edificante em torno dos princípios básicos da doutrina espírita, conforme minha intenção. Bauru, agosto de 1998. Visão diferente. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Pesquisa publicada pela revista Veja, edição 1489, de 2 de abril de 1997, revela que 99 entre cada 100 brasileiros acreditam em Deus. Como os adúlteros, os estelionatários, os assassinos, os assaltantes, os egoístas, os maledicentes, os mentirosos, os prepotentes, os violentos, os agressivos, todos os que se comprometem em deslizes morais, constituem bem mais de 1% da população. A conclusão é óbvia. Essa gente toda é o que é, não obstante acreditar em Deus. Espantoso. Teoricamente, a crença num poder supremo que nos criou, que nos governa, que nos vê, que julga nossas ações, impondo-nos penas ou recompensas, é o grande instrumento para disciplinar o comportamento humano. Essa contradição não é novidade. Já em sua Epístola Universal, 2:19, o apóstolo Tiago diz que o diabo, o espírito mau, também crê em Deus, e até treme. Nem por isso deixa de fazer diabruras. Fácil entender. A presença de Deus é algo muito vago para o homem comum, às voltas com seus problemas e interesses. A própria inexorabilidade da justiça divina, não obstante enfatizada pelas religiões, não o impressiona suficientemente, a ponto de conter seus impulsos desajustados. Situa-se como um motorista que conhece o código de trânsito, sabe que há multas pesadas para os infratores, porém não se sensibiliza. A fiscalização é precária, distante. Pior tem acontecido ao longo da história. Gente esperta, que diz acreditar em Deus, serve-se dele para satisfazer suas ambições e desejos. Em seu nome, guerreiros e religiosos vêm produzindo estragos imensos. Já no tempo de Moisés, em nome de Deus, os judeus passavam a fio de espada, em terra inimiga, tudo o que tivesse fôlego, homens e mulheres, velhos e moços, aves e animais. Durante a Idade Média, em nome de Deus, inquisidores mandavam para a fogueira pessoas que se atreviam a contestar seus interesses. Nas cruzadas, em nome de Deus, os cristãos na Europa dizimaram populações imensas, com a piedosa intenção de libertar o solo sagrado da Palestina. Ainda hoje, em nome de Deus, fanáticos promovem banhos de sangue em várias regiões do mundo. Devemos isso às concepções antropomórficas desenvolvidas pelas religiões, um Deus à imagem e semelhança do homem, como um soberano celeste a governar o universo, com as mesmas paixões e limitações que nos caracterizam. Um Deus tão passional e impotente que, em determinado momento, como está na Bíblia, arrependeu-se de nos ter criado e até pensou em acabar com a raça humana. Por isso as pessoas acreditam em Deus, isso é intrínseco, o sentimento do filho que intuitivamente admite a existência do pai que o gerou, mas não conseguem viver como seus filhos. Falta-lhes esclarecimento e motivação, ausentes nas fantasias que lhes são oferecidas. A doutrina espírita propõe uma visão diferente. Deus não é o soberano celeste, distante, inacessível,
que tem preferências, insensível às dores humanas. Deus é o cérebro criador, a inteligência cósmica que edificou o universo e sustenta a vida. O livro Gênesis, na Bíblia, revela que fomos criados à sua imagem e semelhança. Simbolicamente está perfeito. O que identifica nossa filiação é o poder criador, presente em nossas iniciativas, a se manifestar em nossas ações. Somos, por isso, senhores de nosso destino, mas submetidos a leis divinas que determinam colhamos todo o bem que semeamos, tanto quanto o mal se voltará contra nós se o exercitarmos. Isso ocorre inexoravelmente, não num futuro distante, remoto, na vida espiritual, em etéreo tribunal. O julgamento é instantâneo e permanente. Somos julgados por nossos sentimentos, pensamentos e ações a cada momento, incessantemente, experimentando, inelutavelmente, a felicidade ou a infelicidade, a euforia ou a depressão, a alegria ou a tristeza, de conformidade com nossas motivações. É fácil constatar isso. Experimentemos cultivar, durante todo um dia, apenas pensamentos bons, sentimentos nobres, ações edificantes. Por 24 horas proponhamos-nos superar os interesses imediatistas, a ajudar o necessitado, a colaborar com o colega de trabalho, a respeitar as pessoas, a não falar mal de ninguém, a perdoar as ofensas. Durante 1440 minutos, comportemo-nos como filhos de Deus, o Pai de infinito amor e misericórdia que, como ensina Jesus, faz nascer o sol para bons e maus e descer a chuva sobre justos e injustos. Passemos todo um dia dessa forma aí, à noite, quando encostarmos a cabeça no travesseiro, experimentaremos abençoada tranquilidade e dormiremos o sono dos justos. Será tão gratificante que desejaremos viver assim todos os dias. Nos comentários à questão 13, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec explica por que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. A maior dificuldade está em entender como o Criador pode ser justo e bom se há tanta injustiça e maldade no mundo. Como pode permitir que crianças morram de fome? Que ditadores oprimam populações imensas? Que ricos mercadores explorem seus subordinados? Que bandidos aterrorizem as pessoas? Que torturadores façam tantas vítimas? Ante essas dúvidas, muitos se desesperam e perdem a fé, principalmente ao enfrentarem tragédias pessoais, que envolvam a morte de familiares, a doença, a perda dos bens materiais, a privação da liberdade. Onde está esse Senhor Supremo que não os atende? Que Pai é esse que não satisfaz suas necessidades, nem resolve os seus problemas? Sentem-se entregues à própria sorte. Se Deus existe, reclamam, não está nem um pouco preocupado com seus filhos que lutam e choram no mundo. Aqui, amigo leitor, nenhuma doutrina filosófica ou religiosa nos satisfará, se não considerarmos nossa condição de seres em evolução, transitando pela Terra. Passamos por múltiplas experiências reencarnatórias. Colhemos em cada uma delas o que semeamos nas anteriores, crescendo espiritualmente, desenvolvendo potencialidades, rumo à angelitude, como a pedra bruta submetida ao buril que a transformará num diamante. A partir dessas noções começamos a entender que Deus semeou em nosso coração algo de sua grandeza, a justiça e a bondade, que devemos desenvolver por iniciativa própria, valorizando nossas aquisições. Jamais seremos felizes, enquanto não o fizermos. Ampliando horizontes. O universo é criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Desde que começou a olhar o céu e a contemplar as estrelas, o homem sonha devassar os mistérios do universo. Quando e como tudo começou? Durante séculos, particularmente na Idade Média, em tempos de obscurantismo,
prevaleceram teorias religiosas inspiradas na mitologia. A razão cedera lugar à fantasia. Os conceitos bíblicos, base do pensamento religioso ocidental, sugeriam que Deus criou o universo em 6 dias, incluindo o primeiro casal, Adão, a partir do barro, e Eva, de uma costela que lhe foi subtraída. Essa situação prevaleceu praticamente até o século XVII, quando a ciência começou a livrar-se das amarras impostas pela teologia atrelada ao poder temporal, acelerando paulatinamente seu desenvolvimento, até atingir as culminâncias atuais. Modernas pesquisas científicas demonstram que o universo é muito mais velho do que sugere a cronologia bíblica, que situa o início de tudo a aproximadamente 4.000 anos. Uma das dificuldades da astronomia, base dos estudos sobre as estruturas do universo, e a distorção imposta pela atmosfera, um manto etéreo que envolve a Terra, algo semelhante a observar uma árvore do fundo de uma piscina. Essa limitação foi superada pelo telescópio Hubble, prodígio da moderna tecnologia, colocado em órbita terrestre, acima da atmosfera. Controlado por poderosos computadores, fotografa astros que estão a bilhões de anos-luz da Terra, o que significa que o universo tem no mínimo essa idade. O leitor não familiarizado com o assunto certamente questionará o que tem a luz das estrelas a ver com a idade do universo. Simples. A visão é um fenômeno luminoso. A luz reflete-se no ambiente, conduzindo imagens luminosas que são captadas pelos olhos e decodificadas pelo cérebro. É por isso que sem luz não há visão. Assim, quando olhamos as estrelas, estamos contemplando o passado. Se fotografarmos uma situada a 5.000 anos-luz, a foto registrará a imagem luminosa que viajou 50 séculos, à espantosa velocidade da luz, 300.000 km por segundo, para nos dar notícia de sua existência, onde estava e como era há 5 milênios. Talvez nem mais exista, já que as estrelas, como os seres humanos, também morrem. Fachos celestes, apagam-se lentamente, à medida que se esgota a energia que consomem. É o que ocorrerá com o nosso Sol. Não se preocupe, leitor amigo. Levará alguns bilhões de anos. Até lá descobriremos outro lugar para morar, em planos etéreos, superado o ciclo das reencarnações terrestres. Fácil concluir, levando-se em consideração como funciona a visão, que qualquer estrela observada indica que o universo tem pelo menos a idade correspondente ao tempo que a luz emitida leva para nos trazer sua imagem. Desde as primeiras décadas deste século inúmeras teorias foram desenvolvidas, tentando se explicar a origem de tudo. A mais consistente, com evidências científicas, é a do Big Bang. Há perto de 15 bilhões de anos teria ocorrido uma grande concentração de energia em determinada região do cosmos. Atingido um ponto de saturação, houve a grande explosão, mais exatamente uma imensa expansão de energia que, condensando-se, deu origem à matéria, produzindo as nebulosas, nuvens de gases, berço das galáxias, que são imensos aglomerados estelares. Aparelhos de grande precisão demonstram que as galáxias estão se expandindo, como que obedecendo ao impulso de uma grande explosão. Daí o Big Bang. Com relação aos seres vivos, sabe-se hoje que tudo começou a partir de organismos extremamente simples, unicelulares, após o esfriamento da crosta terrestre. Submetidos a sofisticados mecanismos evolutivos, lentamente desenvolveram-se, multiplicaram-se, diversificaram-se, em incontáveis espécies, num período de bilhões de anos, até atingir a complexidade necessária ao aparecimento do homem. O ser pensante é o ápice da evolução biológica. Quando essa teoria foi lançada por Charles Darwin, biólogo inglês, em 1859, na Inglaterra, causou furor. Houve reações violentas das religiões, de um modo geral, contra aquele inglês alucinado e atrevido que pretendia destruir a Bíblia,
situando o ser humano como mero parente dos macacos. Mas, assim como aconteceu em relação aos avanços da cosmologia, a ciência inexorável acabou confirmando que Darwin estava certo. Hoje, em qualquer curso secundário, a teoria da evolução é apresentada como lei natural demonstrada e comprovada. E mais, há provas científicas de que o homem surgiu na Terra há pelo menos 1 milhão de anos, bem antes do que sugere a Bíblia. O grande temor do pensamento religioso conservador é de que os avanços científicos acabem por eliminar a ideia de Deus, impondo uma concepção materialista. O Espiritismo nos ensina que não devemos temer a ciência. Não obstante seus desvios, ela é de inspiração divina. Embora separadas no estágio atual, ciência e religião caminham em linhas paralelas que fatalmente se encontrarão, quando os religiosos forem mais racionais e os cientistas menos pretensiosos. E há perguntas que a ciência jamais conseguirá responder, enquanto não aceitar a existência de um Criador. Admita-se que o universo começou a partir de uma grande concentração de energia que deu origem ao Big Bang. E daí? Quem produziu essa energia? Quem instituiu as leis que regem a matéria? A matéria, normalmente entrópica, tende à desordem organiza-se, favorecendo o aparecimento da vida, que se desenvolve, até produzir um ser capaz de exercitar a razão. Quem a programou para isso? Na criação da matéria, na sustentação das leis naturais e na perfectibilidade dos seres vivos forçosamente há um idealizador, um planejador e executor. O cientista, irracionalmente, fantasiará, acaso. O religioso, inteligentemente, equacionará, Deus. Pessoas aqui, olhando as misérias humanas, as injustiças sociais, a confusão do mundo, questionam. Se Deus existisse, justo e sábio como exaltam, nada disso deveria acontecer. É que na Terra enxergamos precariamente. Observamos detalhes do programa divino, sem uma visão abrangente e objetiva. Se abrirmos um ovo choco ficaremos nauseados com aquela massa disforme, sanguinolenta, de odor fétido. Mas, se esperarmos alguns dias e deixarmos a natureza seguir seu curso, veremos um dos fenômenos mais belos da vida. A casca do ovo será rompida de dentro para fora e surgirá adorável pintainho. O mesmo acontece com os homens, nesta incubadora divina que é a Terra. Habitantes de mundos mais evoluídos que nos visitam ficarão horrorizados com os resquícios de animalidade que prevalecem em nosso comportamento, sustentando a confusão das coletividades e o sofrimento das pessoas. Todavia, trata-se de mera contingência. Criados para a angelitude, estamos em gestação, às voltas com os complexos mecanismos de nossa evolução. Um dia, daqui a milhares de anos, quando a humanidade houver completado sua formação espiritual, superando a animalidade, nasceremos finalmente, cumprindo gloriosa destinação, rumo à angelitude. Se você, leitor amigo, situa-se entre as pessoas infelizes, doentes, deprimidas, desorientadas, que procuram alívio no espiritismo, talvez possam parecer-lhe ociosas, distantes de seu interesse e de suas necessidades essas informações relacionadas como o universo e a vida. Gostaria, talvez, que tudo fosse mais simples e direto. Que pudesse conquistar a paz na terra e as bem-aventuranças no céu efetuando contribuições para os serviços religiosos ou submetendo-se a ritos e rezas. A doutrina espírita ensina diferente. Males variados que nos afligem são decorrentes de nossas imperfeições e mazelas. Por isso, para superá-los é preciso alargar os horizontes de nosso entendimento, definindo por que estamos usando um escafandro de carne, mergulhados na matéria densa. Consideremos, nesse aprendizado, algo fundamental. O nascer da humanidade para as glórias da criação poderá levar milênios, com a promoção de nosso planeta na sociedade dos mundos. Não obstante, individualmente,
Podemos nascer desde a presente encarnação, a partir de 3 iniciativas fundamentais. O estudo, buscando uma visão objetiva do universo e da vida. A reflexão, o empenho de fazer repercutir o conhecimento em nosso comportamento, procurando padrões mais nobres, mais espiritualizados. A prática do bem, em todos os momentos de nosso dia, na vivência do sagrado princípio evangélico enunciado por Jesus, registrado por Mateus, capítulo 5, que resume a lei e os profetas, segundo o Mestre, isto é, resume todo o conhecimento passível de nos realizar como filhos de Deus. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Da animalidade à angelitude. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Evoluem, intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. As pessoas que têm animais domésticos surpreendem-se com seu comportamento. Em algumas iniciativas parecem dotados de discernimento, particularmente o cão, o que melhor se relaciona com o homem. São incontáveis as histórias sobre sua vivacidade. No entanto, as religiões tradicionais situam os irracionais por simples máquinas comandadas por programações biológicas, os instintos. Não seriam, portanto, imortais. Em círculos religiosos obscurantistas, na Idade Média, acreditava-se que as crianças com sérias limitações mentais não possuíam alma. Daí se aproximarem do comportamento instintivo dos irracionais. Ainda hoje, superada essa aberração, a questão constitui sério problema para a teologia ortodoxa, envolvendo a situação dos excepcionais após a morte. Não podem ir para suposto inferno. Sem condições para exercitar o livre-arbítrio, não assumem responsabilidade por suas ações. Mas, pela mesma razão, também não fazem por merecer o céu. Por outro lado, há as crianças que morrem ao nascer. Para onde vão suas almas, se não tiveram tempo para opções condenáveis ou louváveis? A solução encontrada por teólogos medievais não satisfaz a lógica. As almas das crianças, bem como as dos excepcionais, iriam parar no limbo, região intermediária isenta dos tormentos infernais, mas sem a plenitude das venturas celestiais. Certamente não estariam satisfeitas. Haveriam de reclamar pelo fato de Deus não lhes ter oferecido a possibilidade de conquistar as etéreas paragens. Assim como os animais seriam seres à parte, na criação, outros haveria, seres especiais, denominados anjos, superiores em inteligência, cuja principal função seria de atuar como intermediários entre Deus e os homens. Cada ser humano teria o seu, designado pelo Criador para protegê-lo. Poderíamos perguntar, como fariam os animais se falassem? Por que Deus não me fez anjo? Porque a existência desses seres privilegiados, situados em patamar superior à humanidade, não por méritos pessoais, mas por escolha divina. É como um pai que, por vontade própria, gerasse filhos irracionais, ou débeis mentais, ou precariamente irracionais, ou inteligências geniais, conforme lhe destina a Veneta. Os anjos, embora superiores aos seres humanos, nem sempre foram virtuosos e obedientes. Muitos se rebelaram. Ao invés de ajudar os homens em nome de Deus, passaram a persegui-los em nome de suas ambições, procurando arrastá-los ao mal na terra, para aprisionar e torturar suas almas no além. O diabo seria esse anjo rebelde. Essas ideias são questionadas na atualidade, quando o homem vai atingindo sua maturidade intelectual e se torna mais exigente quanto aos princípios religiosos, esperando que sejam, sobretudo, racionais, que atendam à lógica. Ideal seria uma teoria mais abrangente, uma ideia que permitisse explicar melhor a vida, os seres vivos e os propósitos de Deus,
atendendo aos imperativos da justiça. É exatamente essa proposta da doutrina espírita a partir de informações colhidas da espiritualidade, sem especulações teológicas. Segundo o Espiritismo, todos os seres vivos têm um princípio espiritual em evolução. Poderíamos situá-lo como a alma dos irracionais. Submetido à experiência reencarnatória, com breves estágios na espiritualidade, obedece à sintonia vibratória que o liga a determinada espécie. Desenvolvendo-se, habilita-se a encarnação em espécies superiores, como quem sobe os degraus de uma escada. O princípio espiritual chegará um dia à complexidade necessária para conquistar a capacidade de pensar. Será, então, um espírito, um ser pensante. Uma senhora, ouvindo a respeito do assunto, suspirou. Ah! Agora está explicado por que meu marido parece um gorila mal educado. É o próprio. E ele? Agora sei por que minha mulher comporta-se como uma jararaca. Venenosa como ela só. Ambos estão equivocados, caro leitor. A transição entre o princípio espiritual e o espírito ocorre em outros planos do infinito, demandando largo tempo. Entre o irracional e o homem, há longos caminhos a percorrer, fora da Terra. A ideia de que os animais têm um princípio espiritual que evolui explica por que alguns demonstram lampejos de inteligência. Estão mais perto dela. Já possuem, de forma rudimentar. Pode parecer estranho, mas é perfeitamente lógico. Segundo Darwin, o corpo que usamos levou bilhões de anos para ser preparado por Deus, na oficina da natureza. Ora, porque o espírito, a personalidade imortal, que é incomensuravelmente mais complexo, deveria ser criado num passe de mágica por Deus, dotado da capacidade de pensar e de decidir seu destino. Como não fomos criados todos ao mesmo tempo, já que Deus o faz incessantemente, é natural que encontremos espíritos, encarnados e desencarnados, menos evoluídos, mais evoluídos ou no estágio de evolução em que nos encontramos. A todo momento, no contato com as pessoas, constatamos essa realidade. Não somos iguais, como diferentes são uma criança de 5 anos e um ancião de 80. Os espíritos mais evoluídos moral e intelectualmente tornam-se intermediários de Deus para ajudar seus irmãos menos experientes. Da existência dos anjos protetores. Não são seres privilegiados. Apenas irmãos nossos mais vividos, mais esclarecidos e conscientes, a cumprir os programas de Deus. Como a evolução dos espíritos está subordinada às suas iniciativas, pode ocorrer que avancem intelectualmente e se atrasem moralmente. Não raro, seguindo por caminhos de rebeldia, pretendem impor a desordem na terra e o domínio sobre aqueles que se rendem à sua influência. O diabo nada mais é que a representação desses espíritos. Situação transitória, porque Deus nos criou para a perfeição e lá chegaremos quer queiramos ou não, porque essa é a sua vontade. O demônio de hoje será o anjo de amanhã, quando a vida lhe impuser penosas experiências de reajuste, reconduzindo aos roteiros do bem. Da irracionalidade à angelitude à longa jornada. A doutrina espírita nos diz que poderemos caminhar mais depressa, com mais segurança, com menos sofrimento, com menos problemas. Sobretudo, podemos caminhar felizes e confiantes. Como? É simples. Basta que nos disponhamos a desenvolver o conhecimento das leis divinas, com estudo, e a sensibilizar o coração, com a prática do bem. Onde vivem os mortos? Além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, homens, existe o mundo espiritual, habitação dos espíritos desencarnados. Desde que admitiu a imortalidade o homem pôs-se a especular sobre o continente espiritual. Onde fica? Como vivem as almas dos defuntos? Conservam sua individualidade? Relacionam-se entre si? Exercem atividades? Habitam uma dimensão constituída de formas? Essa última questão é interessante.
A forma implica substância, algo palpável, portanto material. Os teólogos medievais, que se ocuparam do assunto, preferiram não entrar em detalhes, limitando-se a considerar que as almas dos mortos têm três opções. A primeira, terrível. Os mortos vão para um lugar de tormentos inextinguíveis, o inferno, onde sofrem as consequências de seus crimes e erros por toda a eternidade. São vigiados por cruéis carcereiros, os demônios, que se comprazem em atormentá-los. Se agentes da Anistia Internacional, entidade que vela pelos direitos humanos, visitassem as regiões infernais, certamente ficariam horrorizados com o regime de torturas ali vigente e com a reclusão irremissível, que contraria o mais elementar princípio de justiça. Jamais a penalidade deverá ultrapassar a natureza do crime. Inconcebível alguém ser condenado à prisão perpétua pelo roubo de um pão. Nenhum delito, por mais hediondo, justifica o confinamento infinito. Afirmam os teólogos que o sofrimento das almas condenadas é de ordem moral. São torturadas pela própria consciência culpada, o que é razoável. Mas completam, equivocadamente, que permanecem no inferno para sempre por imposição da mesma consciência, o que é um absurdo. Por pior que seja o criminoso e os crimes que tenha cometido, chegará o momento em que cogitará da reabilitação, até por fástio do mal, uma imperfeição que contraria sua natureza perfectível. Como ensina Jesus, o Pai, em sua infinita misericórdia, não quer perder nenhum de seus filhos. E não perde mesmo. Se perdesse, não seria onipotente. Segundo as concepções teológicas tradicionais, as almas não demasiadamente comprometidas com o mal vão para o purgatório, onde, como o próprio nome define, purgam suas faltas, habilitando-se à futura transferência para o céu. Quanto ao céu, concebe-se que as almas eleitas ali vivem em beatitude e contemplação eternas, o que leva muita gente a imaginar que deve ser um lugar enjoado, de tédio sem fim. Quando não temos noção sobre um assunto, antes de especular, criando fantasias, será mais prático e racional consultar quem possa informar com exatidão. Se quisermos saber como vivem os esquimós, conversemos com alguém que esteve no Polo Norte ou, melhor, com os próprios habitantes daquelas paragens glaciais. Foi exatamente o que fez Allan Kardec, em relação ao mundo espiritual. Consultou o povo que lá vive, os espíritos desencarnados, as almas dos mortos. Como construiu essa ponte mágica? Simples. Valeu-se de médiuns, intermediários, pessoas dotadas de sensibilidade especial que as habilita a entrar em contato com a dimensão espiritual. Se alguém nos disser que o iglu, a casa dos esquimós, é feito de gelo, podemos duvidar. Que absurdo! Viva num freezer. Mas, se em contato radiofônico perguntarmos a dezenas de esquimós e todos confirmarem, não haverá por que duvidar. Essa foi a metodologia usada por Kardec, que ele chamou de universalidade dos ensinos. Consultando centenas de espíritos, por inúmeros médiuns, colheu e confirmou exaustivamente as noções fundamentais sobre a vida além-túmulo. Por exemplo, o mundo espiritual não está localizado a alhures, em remota região. É uma projeção do mundo físico. Começa exatamente aqui, onde estamos, e se estende ao infinito. Para entendermos isso é preciso conceber que os espíritos vivem em outra dimensão, que interpenetra a nossa. Imaginemos um universo de duas dimensões apenas. Comprimento e largura, a habitação das sombras. Nós, que estamos na terceira, poderíamos ver e eventualmente até interferir na segunda, mas quem lá vivesse não nos veria. A dimensão espiritual é feita também de matéria, numa outra faixa de vibração, a quinta essência, uma matéria refinada, como define Kardec, tão tênue que não a enxergamos nem sentimos, mas tangível para os que lá vivem. Isso não deve causar estranheza. Convivemos com a matéria intangível, os gases, o ar, o éter.
e também com seres invisíveis, protozoários, micróbios, vírus. Porque feita de matéria, a dimensão espiritual, necessariamente, tem formas. Daí não haver por que estranharmos quando os espíritos se reportam à existência de cidades, casas, veículos, objetos. Vão mais longe. Proclamam que o que há em nossa dimensão é uma cópia imperfeita, uma ilusão sustentada pela limitação dos sentidos. Como a dimensão espiritual interpenetra a nossa, vivemos rodeados de espíritos que não conseguiram superar seus interesses e preocupações relacionados com a existência humana. Não raro, consciente ou inconscientemente, interferem na vida das pessoas, causando-lhes embaraços. O inimigo que prejudicamos nesta vida ou em anteriores intenta vingar-se. Um familiar em perturbação agarra-se a nós, qual náufrago numa tábua de salvação. Alguém dominado por condicionamentos viciosos, relacionados com o cigarro, as drogas, o álcool, o sexo, busca nos envolver, a fim de satisfazer-se por nosso intermédio. Colhendo essas influências podemos experimentar tensões e angústias, paixões e compulsões, que nos oprimem, resultando em variados desajustes físicos e psíquicos. Buscamos os recursos da medicina, bênção de Deus em favor da saúde humana. Mas, ignorando as causas reais, os médicos cuidam apenas dos efeitos, e os males retornam sempre. A doutrina espírita nos orienta com precisão a respeito do assunto, informando-nos sobre a chave de nossa libertação. Chama-se sintonia. Ligamos-nos aos espíritos desencarnados de conformidade com nossos pensamentos, ideias, impulsos. Assim, o melhor recurso de que dispomos para nos livrarmos dessas influências é a mudança de sintonia, cultivando valores de virtude e discernimento. Pensamento elevado, coração isento de ressentimentos e mágoas, ódios e rancores, são defesas muito eficientes, que preservam nossa intimidade ante o assédio das sombras. Por outro lado, o esforço da solidariedade, o empenho por ajudar o próximo, favorece a ligação com mentores espirituais que passam a atuar como guardiões de nossa integridade. Atualmente há muita preocupação com assaltos. Costumamos fazer de nosso lar verdadeira fortaleza, repleta de grades e fechaduras, alarmes e portões eletrônicos. Todavia, descuidamos do principal. A defesa contra as sombras, que nos causam prejuízos bem maiores. Os assaltantes humanos furtam bens materiais. Os malfeitores espirituais roubam-nos o equilíbrio, a saúde, a paz. Os assaltantes humanos fazem trânsito rápido em nossa casa. Os malfeitores espirituais instalam-se nela, exploram nosso psiquismo, sugam nossas energias. Quando os componentes de uma família dispõem-se a cultivar a boa palavra e as boas ações. Quando se amam, se entendem, se respeitam. Quando fazem de sua vida um empenho de aprendizado incessante de exercício da caridade. Uma luz espiritual acende-se no frontispício da casa, a anunciar que aquele lar está protegido pelas forças do bem. É um lugar preservado. Os malfeitores desencarnados passam longe. Ali não há acesso para eles. Pluralidade dos mundos habitados. No universo há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. Para os antigos o céu era o teto da terra. Nele fixados o sol, farol que sustentava o dia, a lua e as estrelas, luzes que enfeitavam a noite. Obedecendo ao indevassável mecanismo, a abóbada celeste movimentava-se em torno da terra. Quando surgia, o sol espantava a noite. Quando o sol declinava, morria o dia. A ciência engatinhava e suas concepções se confundiam com a teologia dogmática. A Terra, o centro do universo. O homem, o rei da criação. Com o tempo descobriu-se que o teto da Terra é o infinito, as luzes do céu, astros distantes. Não obstante,
Durante séculos, a religião, atrelada ao carro do poder temporal, impôs suas concepções, valendo-se de precários cálculos e observações de Ptolomeu, astrônomo grego que viveu no primeiro século da era cristã. Ele foi o autor da teoria geocêntrica, em que se sustentava a fantasia teológica. Proibido avançar além dela. Castigo, a morte. É bastante ilustrativo o episódio famoso, envolvendo o astrônomo italiano Galileu Galilei, no século XVII, levado às barras de um tribunal inquisitorial. Foi convidado, sob pena de arder na fogueira, a negar a concepção que defendia, atribuída a Nicolau Copérnico, que vivera um século antes. Era a teoria heliocêntrica, segundo a qual a Terra não é o centro do universo, mas apenas um humilde planeta que gira em torno do Sol, pequena estrela de quinta grandeza. Inadmissível para as autoridades religiosas que o homem, o rei da criação, habitasse um grão de poeira, em areia infinito. Conta-se que Galileu, que não tinha vocação para o martírio, negou a teoria heliocêntrica, mas afirmou, ao mesmo tempo, aos seus companheiros: se move. Apesar de toda a intransigência, daquele fanatismo tolo, a Terra se move. Galileu, valendo-se de uma invenção a ele atribuída, o telescópio, confirmara com cálculos matemáticos as conclusões de Copérnico. Com o desenvolvimento da ciência astronômica ficou impossível sustentar o geocentrismo. Hoje, qualquer criança de primeiro grau tem consciência de que a Terra é apenas um satélite do Sol. Sabe, também, que há outros planetas no Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Netuno, Plutão, Saturno e Urano, num total de 9. O Sol pertence a uma família de estrelas, a Via Láctea, galáxia que tem perto de 200 bilhões de estrelas. E há bilhões de galáxias. Quando pensamos nessa vastidão infinita, somos levados a admitir que não estamos sós. Certamente há vida em outros rincões do universo. No passado, raros cientistas cogitavam dessa possibilidade. Estrelas sustentando uma família de planetas, como o Sol, seria uma exceção no universo. Por outro lado, quanto mais avançavam as pesquisas sobre nosso sistema solar, mais os cientistas se convenciam de que só havia vida na Terra. Os demais planetas são muito quentes, como Mercúrio e Vênus, onde a temperatura chega a 500 graus centígrados, ou muito frios, próximo a 200 graus abaixo de zero. Hoje as ideias são outras. Não há como negar a existência de vida em outros rincões do espaço infinito. Com a moderna tecnologia foram descobertos vários planetas fora de nosso sistema solar e, segundo cálculos de especialistas, admite-se havia somente na Via Láctea pelo menos 100.000 planetas com possibilidade de serem habitados por seres que fazem uso da inteligência, alguns certamente compondo civilizações mais avançadas que a nossa. A importante pesquisa sobre a vida em outros planetas, iniciada na década de 60, e que envolve muitos países, com a utilização de radiotelescópios. São aparelhos semelhantes às antenas parabólicas, mas muito maiores, usados para captar mensagens radiofônicas de outros mundos. Seria a suprema realização, para comprovar que não estamos sós no universo. O problema é a vastidão do cosmos. Sintonizar uma civilização extraterrestre é como procurar agulha num palheiro sem fim. Por outro lado, haveria insuperável problema de comunicação. Suponhamos que captássemos sinais emitidos por uma civilização situada a 1000 anos-luz da Terra. Estaríamos recebendo uma transmissão feita há 10 séculos, já que as ondas hertzianas viajam à velocidade da luz. A resposta levaria o mesmo tempo para chegar lá. Um diálogo pediria o concurso dos milênios. O mesmo problema da distância diz respeito à presença de extraterrestres, os decantados ETs. Grande parcela da população acredita nessa possibilidade. Frequentemente,
A imprensa noticia que pessoas viram os famosos discos voadores, outras teriam entrado em contato com seus tripulantes. Há histórias incríveis acerca dessas declarações. Quando pesquisadas, revelam-se fantasias, ilusões de óptica, fenômenos atmosféricos, alucinações, mistificações. É possível que tenhamos recebido ou venhamos a receber a visita de extraterrestres, mas as dificuldades a serem superadas são ponderáveis. A primeira é a distância. Considerando, com Einstein, que a velocidade limite do universo é a da luz, 300.000 km por segundo, uma nave que se deslocasse a essa espantosa velocidade, partindo de um planeta situado a 50 anos-luz, levaria exatamente esse tempo para chegar aqui. Entre ida e volta seriam 100 anos. Ainda de acordo com as teorias de Einstein, se alguma civilização conseguisse desenvolver engenhos capazes de deslocar-se tão rápido quanto a luz, dentro da nave o tempo fluiria mais lento. Um astronauta de retorno, após 20 anos, constataria estar centenas à frente, como se houvesse viajado para o futuro. Todas as suas ligações, envolvendo família, amigos, sociedade, profissão, estariam perdidas. Há o problema do combustível. Para se chegar a 1/10 da velocidade da luz, segundo cálculos atuais, haveria necessidade de um impulso inicial que exigiria algo equivalente a toda a energia que o homem consumiu desde o seu aparecimento na Terra. A sede de devassar o cosmos é a própria das ambições humanas, envolvendo conquistas. Seres superiores, capazes de remover todas as dificuldades de uma viagem interestelar, teriam atingido um patamar superior de conhecimentos que fatalmente os estimularia a privilegiar os aspectos espirituais da vida. Estariam empenhados em devassar seu universo interior, em busca do autoaprimoramento mental e moral. Isso os habilitaria a visitar outros mundos deslocando-se em espírito, o que dispensaria naves espaciais. Assim, poderiam visitar a Terra, sem maiores problemas. Muitos o fazem, certamente, inacessíveis à observação humana. Antecipando-se à ciência, a doutrina espírita sempre admitiu a pluralidade dos mundos habitados. Na questão 55, de O Livro dos Espíritos, respondendo a uma indagação de Kardec, o mentor espiritual informa que são habitados todos os mundos que se movem no espaço, que só o orgulho e a vaidade podem sustentar a ideia de que o homem está solitário no universo. O astrônomo enfronhado com a pesquisa do cosmos dirá que essa afirmativa está certa pela metade. Concebe que a Terra certamente não é o único planeta habitado, mas que pouquíssimos há em idênticas condições, a começar pelo nosso sistema solar, onde somente na Terra pulula a vida. Com base no conhecimento espírita atual, podemos, tranquilamente, demonstrar que a questão 55 está correta por inteiro. Quem está familiarizado com a obra de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, sabe que nosso planeta tem uma vasta população de espíritos desencarnados. Habitam vários níveis espirituais, em colônias que se estendem a partir da crosta terrestre. Nelas aprimoram-se pelo estudo, pelo trabalho, pelo empenho de renovação. Se por um fenômeno natural, a colisão de um gigantesco asteroide, por exemplo o traço, ou em virtude de uma guerra atômica, fosse eliminada a vida biológica da face da Terra, a população passaria a viver no plano espiritual, transferindo-se, eventualmente, para outros planetas. Certa feita, no auge da Guerra Fria, quando havia grande possibilidade de um conflito atômico envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética, uma confrade apavorado dirigiu-se a Francisco Cândido Xavier. Vão acabar com o nosso mundo. O que será de nós? E Chico, com a tranquilidade de sempre: não se preocupe, meu filho. Deus arranjará outro rincão pra gente morar. O médium estava absolutamente certo. Sempre haverá um lugar para nós.
Usaremos um corpo de matéria densa em planetas semelhantes à Terra. Estaremos revestidos de matéria sutil, o perispírito, para viver em outros planos do infinito. Os mundos que giram no espaço, estrelas e planetas, são como naves espaciais, conduzindo coletividades encarnadas ou desencarnadas que neles fazem estágios evolutivos. Assim seguimos todos, rumo à angelitude, habilitando-nos a viver um dia em mundos divinos, ostentando corpos celestes, inabordáveis para a frágil inteligência humana. A doutrina espírita, com essa visão ampla das realidades espirituais, confirma as conquistas da cosmologia, mas situa-se adiante de suas possibilidades nos domínios do espírito, levando-nos a cogitar da grandeza da vida universal e do glorioso futuro que nos espera. Lamentamos, então, as mesquinharias em torno dos interesses materiais, o cultivo obstinado dos sentimentos de orgulho, vaidade e egoísmo que nos prendem à terra. Agindo assim, assemelhamos-nos à lagarta que pretendesse permanecer presa ao casulo, recusando-se a desenvolver asas para ganhar amplidão. O Código Celeste. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Desde que se empenhou em devassar os mistérios da natureza, o homem constatou que o universo é regido por leis naturais que sustentam o seu equilíbrio. A história da ciência envolve, sobretudo, a descoberta dessas leis. Procurando explicar o movimento dos astros ou o fato de retornarem ao solo os objetos atirados ao alto, Newton, grande físico inglês do século XVII, escreveu: os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado das distâncias que os separa. Enunciava um dos princípios fundamentais da física, a lei de gravitação universal. A própria Terra, com seus sistemas ecológicos, geológicos, climáticos, hidrográficos, é um imenso organismo, orientado por leis naturais que sustentam a vida. E cada vez mais os cientistas vão se compenetrando da imperiosa necessidade de respeitar a natureza, que sempre reagirá aos abusos do homem com males variados, resultantes do chamado desequilíbrio ecológico. Uma das mais estranhas contradições do comportamento humano está em variadas correntes científicas e filosóficas que negam a existência do Criador. É algo como apreciar um relógio sem reconhecer a existência do relojoeiro. Voltaire, grande filósofo francês do século XVIII, não obstante sua irreverência, proclamava: se Deus não existisse seria preciso inventá-lo. Reconhecia que é impossível explicar o universo sem a presença de um ser supremo que o idealizou e sustenta. O estado caótico da sociedade humana, com seus desajustes e injustiças, misérias e sofrimentos, é a grande motivação para o materialismo. Que criador é esse que se compraz em maltratar suas criaturas? As religiões tradicionais concebem que os tormentos terrestres preparam o homem para as bem-aventuranças celestes. Argumento pouco consistente. Se o aceitamos, fica difícil explicar por que Deus submete alguns de seus filhos a privações e sofrimentos acentuados, enquanto concede a outros a riqueza, a saúde, a inteligência e, mais estranho ainda, o senso moral que lhes inspira virtuoso comportamento. Tentando justificar essa disparidade de situações, Martinho Lutero formulou a fabulosa doutrina das graças, segundo a qual Deus teria suas preferências e seus eleitos. Um Deus assim não mereceria a nossa crença e o nosso respeito, levando-nos a considerar com Epicuro, filósofo grego: o Deus quer impedir o mal e não pode, ou pode e não quer. Se quer e não pode, é impotente. Se pode e não quer, é malvado. Se não pode nem quer, é impotente e malvado. Se quer e pode, por que não o faz? Perfeito. Aparentemente incontestável. Mas Epicuro faria melhor se pensasse como Einstein, o maior físico que o mundo produziu. Deus pode ser sutil, mas não maldoso.
estamos longe de compreender os programas de Deus. Daí vermos injustiças em seus desígnios. Caberia à doutrina espírita dar-nos uma visão mais ampla sobre o assunto, permitindo-nos confirmar a revelação maior de Jesus. Deus é o Pai,